Até que de repente eu tive uma experiência com Deus. E nessa experiência eu disse, Senhor, eu quero colocar isso nas tuas mãos. E o Senhor disse, eu estou pegando isso nas minhas mãos. Isso já não é mais seu, isso agora é meu. A paz do Senhor, queridos, queridas, amados, amadas em Cristo Jesus. É uma bênção para nós estarmos novamente aqui no nosso programa, no nosso canal, né, Momentos de Meditação e Algo a Mais, onde todas as segundas-feiras nós temos um vídeo saindo aqui com uma palavra, uma mensagem, não é? Que não é minha, mas é do Senhor. E a gente sempre espera que essa palavra do Senhor encontre um lugar, né? Não só na sua vida, mas na minha também, nas nossas vidas, não é? E nos nossos corações. E eu espero que mais uma vez a palavra do Senhor possa encontrar um lugar na minha, na sua e nas nossas vidas, né? Nesse tempo aqui que a gente tem de meditação. Eu queria hoje voltar a um texto que a gente já trabalhou na mensagem que nós falamos sobre o poder da oração congregacional, não é? Mas agora eu queria abordar um outro aspecto aqui no mesmo texto, não é? Lá de Atos, capítulo de número 12. Eu queria ler com vocês uma expressão aqui, e eu queria falar sobre a graça do descanso, não é? A graça do descanso em Deus. É um subproduto da fé, que é muito difícil para nós, mas Pedro então consegue essa graça. Eu quero falar aqui, mas vamos ler primeiro, não é? E diz assim, Atos 12, 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado por duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Vou ler novamente. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado por duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha que coisa interessante, você sabe, tinha se levantado uma perseguição, não é, contra a igreja, não é, do império, dos religiosos, uma grande perseguição estava agora em curso, não é? Já tinha sido morto um irmão anteriormente ali, e agora Pedro tinha sido levado à prisão nessa perseguição, não é? Eles achavam que tinha, com a morte de Jesus e a não crença na sua ressurreição, tinha trazido aquele distanciamento, daquele barulho todo, não é? Que Jesus trouxe naqueles dias, mas agora essa igreja, né, formada pelos discípulos e por muita gente que já estava chegando, que se converteu ali no dia de Pentecostes, estava fazendo um outro grande barulho, não é? E isso levantou então essa perseguição e que agora leva Pedro a estar na prisão. Então é interessante que quando no texto que nós acabamos de ler, diz que Pedro na prisão, ele estava dormindo. E olha que coisa interessante. O que é interessante nesse texto é que isso nos remete a um episódio lá nos Evangelhos, em uma noite difícil de travessia que eles estavam tendo no barco, não é? Mateus capítulo 8 vai narrar essa história que o subtítulo chama da primeira grande tempestade. E eles estavam então em deslocamento no mar, não é? No mar da Galileia, e de repente uma tempestade, o vento, o mar, aquela coisa toda. E de repente Jesus estava dormindo no barco. E diz o texto que os discípulos o acordaram violentamente, o agitaram violentamente durante aquela tempestade. Eu acredito que Pedro devia estar na frente desse processo, não é? Na sua agitação daqueles dias, né? Na sua impulsividade, não é? Daqueles dias. E aí acordaram o Senhor dizendo, não vai fazer nada? Não vai fazer alguma coisa? Não vê que nós estamos perecendo? Não vê que nós estamos, não é morrendo nessa situação?
E Jesus diz a eles: homens de pequena fé. E nesse contexto, Jesus está ensinando a eles o poder, a graça do descanso em Deus, quando não se há mais o que fazer na condição humana. E aí eu tenho certeza que aquela tempestade, aí Jesus se levanta no barco, diz à tempestade, diz ao vento que se acalme, se aquiete, não é verdade? E eu tenho certeza que aquela lição, que aquele aprendizado ficou no coração deles, ficou no coração de Pedro, de verem um homem descansando em Deus, no meio de uma situação que ele não tem que fazer, como homem, né? Claro que depois ele se levanta como Deus e faz com que aquela tempestade se acalme. Mas ele vai ensinar antes a questão do descanso, porque Jesus estava descansado em Deus no meio da tempestade. E agora então, Pedro na prisão, nós vamos vê-lo dormindo. Então eu tenho certeza que aquela lição, aquele ensinamento, aquele aprendizado, agora ele é capaz de experimentar essa graça e esse poder do descanso no meio daquela circunstância adversa, no meio daquela circunstância difícil, no meio daquela situação que ele está enfrentando ali. Então eu queria nessa oportunidade dizer a você que isso é uma graça, não é uma graça fácil de achar, não é uma graça fácil de encontrar, não é uma graça fácil de viver. Esse poder da gente descansar em Deus, da gente descansar na sua promessa, da gente descansar na sua palavra, da gente descansar na sua provisão, da gente descansar no seu cuidado, da gente descansar, ou seja, o que esse texto está nos ensinando é que você e eu, descansados em Deus, fugimos de uma vida ansiosa, aflitiva, de uma vida desesperada, agoniada, né? De uma vida onde o pensamento e a mente estão sempre agitado. A gente não consegue se encontrar em paz, a gente não consegue se encontrar com a gente mesmo. Por quê? Porque a nossa vida está sempre agitada. E é interessante que muitas dessas agitações têm muito a ver com o dia de amanhã, com o futuro, com aquilo que ainda está na nossa frente. E a gente não consegue nem viver o agora, o hoje, as graças de Deus na nossa vida, no tempo presente. Por quê? Porque a gente não consegue desenvolver esse poder do descanso em Deus, da confiança de saber que Ele terá a saída, que nas mãos dele tem uma provisão, nas mãos dele tem um caminho, nas mãos dele tem o que a gente não tem, e que ele pode o que a gente não pode, o que ele sabe o que a gente não sabe, ele conhece o que a gente não conhece, entende? Então, como nós falamos nessa mensagem, a igreja estava orando lá por ele, mas ele mesmo, Pedro, estava descansado, na confiança de saber que Deus teria, na hora certa, a condição certa, a palavra certa, a direção certa, o caminho certo que ele pudesse seguir. Então talvez você chegou aqui nessa mensagem, está vivendo num mar de ansiedade, de angústia, de aflição, de desespero, de briga, de confusão. Mas eu queria convidar você, a partir dessa mensagem, a pegar essa situação e entregar ela na mão de Deus. A pegar essa situação e colocar ela diante do Senhor. A pegar ela e colocar diante daquele que pode. Talvez você já não pode mais. Talvez não está mais nas tuas mãos. Talvez essa situação com o seu filho já não está mais no seu poder. Então eu queria que você pegasse e colocasse nas mãos de Deus e começasse a aprender essa graça de descansar nele. Talvez essa situação aí com o seu marido ou com a sua esposa já não está mais nas suas mãos. Eu convido você a pegar essa situação e colocar ela nas mãos de Deus. Talvez essa situação aí na sua empresa, não é? Sendo você um funcionário, um colaborador, sendo você o empresário, talvez essa situação já fugiu daquilo que você podia fazer. Então eu queria que você pegasse essa situação e colocasse nas mãos de Deus e descansasse nele. E encontrasse essa graça, esse poder de dizer: Deus, eu estou colocando isso nas tuas mãos e eu quero descansar. Eu enfrentei alguns anos atrás aqui no meu ministério uma situação muito aflitiva da igreja estar na minha casa, né? Os cultos eram na varanda da minha casa e era uma casa alugada
E a dona do imóvel pediu o imóvel para que eu devolvesse o imóvel, me deu um prazo, claro, mas... E aí aquilo me colocou num desespero, na angústia, numa agonia tão grande, que eu fiquei uns dias sem dormir. Eu não dormia. Até que de repente eu tive uma experiência com Deus. E nessa experiência eu disse: Senhor, eu quero colocar isso nas tuas mãos. E o Senhor disse: eu estou pegando isso nas minhas mãos. Isso já não é mais seu, isso agora é meu. Descanse em mim, descanse na minha promessa, porque eu te dei uma promessa e tudo isso só está acontecendo porque você está obedecendo a minha promessa. E aí naquele momento eu descansei em Deus. Eu liberei uma palavra para a senhora que alugava a casa e disse: Deus, eu vou dormir, eu vou descansar no Senhor. Isso não vai mais me angustiar, não vai mais me afligir, não vai mais roubar a minha paz. E 5 dias antes do prazo em que eu tinha para deixar aquela casa, Deus dos céus entrou com uma providência, entrou com uma provisão, entrou com uma providência na vida, tanto da irmã quanto na minha vida. E nós não precisamos deixar aquela casa. E a saída, a solução, o milagre e o escape vieram de Deus. Por isso, nessa palavra, eu queria que você experimentasse isso. Coloque essa situação e definitivamente, decisivamente nas mãos de Deus. Descanse nele, creia que o Senhor vai te surpreender. Ele tem um jeito que você não tem. Ele tem uma saída que você não conhece. Ele tem uma maneira, como o Pedro experimentou, um milagre de ser tirado da prisão sem auxílio de mãos. Talvez ele nunca, jamais pensou que daquele jeito o milagre, a saída pudesse chegar. Mas é assim, Deus sempre tem o que a gente não tem, conhece o que a gente não conhece e pode o que a gente não pode. Eu convido você, por favor, a desenvolver pela fé a graça de descansar, na confiança de saber que Deus é que cuida de você, que sua vida está nas mãos de Deus e que nem por um segundo você ficará distante dos olhos e do cuidado daquele que tudo vê, que tudo sabe e que tudo conhece. Deus te abençoe em nome de Jesus com essa mensagem, com essa palavra. E se ela te edificou, compartilhe ela com alguém. Talvez alguém agora, nesse exato momento que você vai compartilhar, estava precisando ouvir uma palavra como essa. Deus te abençoe. Mas antes de terminar, eu queria orar com a sua vida, em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque nosso irmão Pedro conseguiu naquela noite, naquela madrugada da tempestade, olhar aquele homem chamado Jesus e ver como ele lidava com as adversidades da vida, sobretudo naquilo que estava fora do seu poder e do seu alcance, como homem, como pessoa humana, não é? E obrigado a Deus, porque ele aprendeu aquela lição e agora ele está pondo em prática essa graça e esse poder de descansar em Deus, naquilo que ele não pode fazer, naquilo que já não está mais no seu poder. Ele podia estar tendo uma madrugada angustiosa, uma madrugada aflitiva, uma madrugada desesperada, uma madrugada andando de um lado para o outro. Mas ele decidiu descansar no Senhor, na confiança e na certeza de saber que o Senhor tinha o que ele não tinha, que o Senhor podia o que ele não podia. Então eu libero essa palavra sobre a vida desse irmão, dessa irmã que chegou aqui, na minha vida também, e peço ao Senhor, nos ajude a encontrar esse caminho, nos ajude a encontrar essa graça, seja lá onde for que esse irmão, essa irmã esteja tendo, meu Deus, uma noite difícil, um dia difícil, um tempo difícil, que o Senhor o alcance, o ajude a descansar no Senhor, e que esse descanso da fé traga a ele e a ela uma resposta, uma saída, uma graça de ver e de experimentar o que o Senhor tem para nos fazer viver. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que chegou aqui nessa mensagem com graça, com paz e com esta palavra que possa preencher a mente, a alma, o ser e o coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Obrigado por você ter chegado até aqui. Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, como nós já falamos, deixe seu comentário de alguma forma, de alguma maneira. E Deus te abençoe. Amém? Eu espero do fundo do meu coração que esse tempo esteja sendo tão abençoador para você como tem sido para mim.